também contribuindo para o reino crescer. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Quantos estão felizes porque hoje é uma noite de mesa? Amém? Um tempo de comunhão, tempo de a gente celebrar, festejar a presença do Senhor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos para que a gente possa estar se conectando aí de novo com o Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso meio e clamamos para que a Tua palavra continue nos ensinando, nos edificando, e a gente possa entender na profundidade daquilo que o Senhor tem para nós e para esse lugar que o Senhor deseja nos conduzir, nos levar. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Sua casa, por tudo aquilo que o Senhor vai falar a nós e a maneira como o Senhor sempre faz as coisas de forma perfeita. Nós te louvamos, pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, embora seja uma noite de ceia, eu quero continuar ainda o tema do trabalho, porque nós temos falado a respeito que tudo na nossa vida é uma oportunidade para glorificar o nome de Jesus. Tudo que envolve, tudo aquilo que diz respeito a nós, absolutamente nada é desconectado dessa ideia de que a nossa vida é adoração para Deus. Então, quando a gente vai se achegar hoje, né, na mesa, em tempo de comunhão, de contrição, de reflexão, ao mesmo tempo, a gente vai continuar essa ideia de que o nosso trabalho, ele expressa também a verdadeira adoração. E eu queria que você ficasse aí com a sua Bíblia Apóstolos, para que a gente possa entrar nesses textos. A primeira coisa que nós temos falado é que o coração do homem ele é grandemente inclinado a transformar o trabalho na fonte da sua identidade e do seu valor. Nós temos falado sobre isso. Que muitas pessoas elas não conseguem desassociar o trabalho da sua identidade. Se você removesse, arrancasse o trabalho de alguém, talvez ele não saberia quem ele é ou quem ela é. E às vezes a nossa identidade ela está presa, amarrada, conectada nesse nível. E nós temos falado do cuidado que nós temos que ter e colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Porque embora o trabalho seja sim o projeto de Deus, seja o design divino, e esse design ele foi estabelecido muito antes de haver pecado, ao mesmo tempo nós percebemos que depois da queda, o trabalho começou a substituir e muitas vezes, em muitos momentos, a posição e o lugar de Deus na vida do homem. E quando isso acontece, o propósito do trabalho, ele passa a ser distorcido desse design original, desse propósito original. O trabalho passa a ser uma forma de eu me destacar, eu me distinguir do meu próximo, de mostrar ao mundo e provar a mim mesmo que eu sou especial. Se você não perceber a sutileza disso, as coisas que você está fazendo, elas muitas vezes serão para você validar a sua identidade, para você descobrir quem você é. Se você permitir, o seu trabalho está dando o seu nome. E nós sabemos que quem pode nos validar, quem pode definir o nosso valor é o Senhor Jesus. É a sua obra, é o seu sacrifício, é a decisão dele de derramar a sua própria vida em favor de mim e de você. Amém? Precisamos ter o cuidado para que não deixar que o trabalho se torne um instrumento de acumular poder e segurança, de exercer controle sobre o nosso destino. Tem pessoas que, por sentir a dificuldade de depender de Deus, de confiar em Deus, passam a encontrar no trabalho, nas suas realizações, a sua fonte de segurança. Os primeiros capítulos de Gênesis ali, os primeiros 11 capítulos de Gênesis, você vai ver como que o trabalho deixa de ser uma administração de recursos, de talentos, e passa a ser uma fonte de autoestima. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 2.
Gênesis 11, 2 diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: nós vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Até aí. Perceba o seguinte: esses homens, eles naquele momento estavam sendo grandes inovadores. Eles estavam descobrindo uma metodologia nova, um novo método de fazer tijolos. Se você conversa com um empreendedor hoje, você vai observar que ele está a todo tempo procurando formas inovadoras de se fazer negócios. Ele está tentando descobrir maneiras diferentes, mais eficazes, mais eficientes, e ele usa essas ideias de negócio para empreender. E esses homens, de alguma forma, eles estavam nesse caminho, eles descobriram uma maneira melhor, uma maneira superior de construir alguma coisa, de fazer aqueles tijolos, e dessa forma eles tinham muito mais eficiência, eles estavam conseguindo ter muito mais tecnologia. E é interessante que esse aspecto da inovação faz parte do DNA que Deus colocou na vida de cada um de nós. A gente foi desenhado, projetado para ser criativo, para ser útil, para fazer as coisas cada vez melhores, para aperfeiçoar processos. Isso faz parte do nosso DNA. Isso em si não tinha problema. O problema é o que motivou depois deles descobrirem isso. Talvez até o que motivou eles procurarem uma maneira eficiente de fazer tijolos. Qual foi a motivação que estava por trás dessas atitudes? E aqui no versículo 4, ele está dizendo: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Perceba que por trás da motivação de uma coisa que poderia ser boa, que poderia ser benéfica, havia uma motivação errada. Façamos para nós o quê? Fala comigo. Façamos para nós o quê? Um nome. Aqueles homens precisavam e achavam que precisavam ser validados. E a maneira de ser validados era através do trabalho das suas mãos, através da construção de uma torre que alcançasse os céus. Pensa comigo, por que existia aquela construção? Por que hoje a ambição e a ganância tomam conta do coração do homem quando ele trabalha? Porque muitas pessoas estão tentando construir um nome para si mesmos. Da mesma forma como aqueles homens em Abel estão querendo fazer um nome. São motivados no seu trabalho para fazer um nome. Nós vimos na semana passada que as realizações, as inovações, segundo Eclesiastes, muitas vezes vêm da competição que há no coração do homem. Ou seja, a pessoa não quer simplesmente fazer algo, mas ela quer fazer algo melhor do que o próximo. E essa motivação faz com que as realizações, as iniciativas aconteçam. E é interessante que Babel, aqui essa torre é um perfeito exemplo disso. Quando o homem deixa que a sua motivação seja a busca da sua identidade. Talvez estavam buscando poder, talvez estavam buscando a fama, talvez uma aparente liberdade. Aqueles homens, na verdade, estavam buscando sua identidade por meio das realizações. E existem aqui dois aspectos claros nessa história aqui da Torre de Babel. O primeiro aspecto é que eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. Eles queriam uma torre, não apenas uma torre que daria nome a eles, mas eles queriam uma torre que alcançasse o céu. E o que isso significa aqui? Que eles estavam colocando um peso espiritual que se parece com a religião.
na ideia daqueles homens, as suas obras poderiam levá-los ao céu. E a religião é justamente isso. Se você permitir e se você deixar, a sua religião, não a verdadeira religião, ela vai tentar com que você se conecte com Deus a partir do seu esforço, a partir do seu mérito, a partir das suas obras. Isso que é religião. Então o seu trabalho, aquele trabalho ali para Babel, os homens de Babel, estava sendo a sua religião. O trabalho deles se tornou a sua religião, porque agora estavam construindo algo para tocar os céus, e na verdade a sua identidade não pode vir da terra para os céus, não precisa vir do céu para a terra. Se nós permitíssemos, o nosso trabalho também se tornaria a nossa religião. Se nós permitíssemos, não apenas a nossa identidade tentaria vir do trabalho, mas nós faríamos dela o nosso Deus. E é por isso que nós vemos como que o pecado afetou e distorceu o projeto, o design original do Senhor para o trabalho. Você vê que existe uma seriedade na maneira como nós lidamos com as coisas. O segundo aspecto que nós vemos nessa história é que eles não queriam ser espalhados pela face da terra. Perceba que quando Deus cria o homem, Ele dá um propósito para o homem, que era multiplicar e subjugar toda a terra. Eles deveriam ser espalhados pela terra. E aqui nós vemos um povo que não apenas está buscando identidade a partir do seu trabalho, não apenas está colocando um peso espiritual, fazendo do trabalho a sua religião, mas eles também agora estão em oposição àquilo que Deus mandou eles fazerem. Eles deveriam ir por toda a terra e eles estão agora tentando fazer uma grande construção para eles mesmos. Eles estavam agora se opondo àquilo que Deus havia dito. Para que realizar então o propósito de Deus de multiplicar e encher a terra, quando eu posso permanecer aqui nesse lugar e realizar o meu projeto? Quantos estão entendendo? Todos nós que trabalhamos um dia vão ser confrontados com isso. Se você está vivendo para você mesmo, ou se o seu propósito de trabalho, ele está alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Cada um de nós, em algum momento, vai ser confrontado com essa realidade. O quanto de nós, o quanto daquilo que nós estamos fazendo, é para Deus, e o quanto desse trabalho, na verdade, é para nós mesmos. Todos nós somos confrontados nisso. Todos nós vamos nos encontrar em um momento em que vai ser mais fácil fazer para nós, em que vai ser mais cômodo viver para nós. Todos nós, queridos. Isso não é exclusividade de alguns, todos nós vamos ser confrontados nisso, e eles também. Porque Deus havia dado essa uma ordenança clara, vá por todo mundo. E é interessante que quando Jesus vem, Ele comissiona os seus discípulos, Ele também não diz, fica aqui, permanece aqui. Ele está dizendo, ide por todo mundo. Porque de alguma forma, aquilo que nós carregamos não é para ser guardado. Aquilo que nós exercemos e desenvolvemos não é para ficar nas quatro paredes. O seu trabalho é para abençoar pessoas, assim como o seu ministério é para abençoar pessoas. Essa igreja é para abençoar pessoas. A nossa vida, o nosso propósito é para ser exercido fora desse lugar. Aqui nós nos reunimos e celebramos o nome de Deus, aqui nós nos ajudamos, aqui nós nos encorajamos, mas o nosso propósito não pode ser permanecer aqui. E é por isso que Deus diz, ide por todo mundo. Vai chegar um momento, querido, eu quero que você preste bastante atenção nisso, que nós não poderemos reter aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. A gente vai precisar ir muito além disso. Não é por causa de fama, não é por causa de projeto pessoal, é por causa do propósito de Deus, o propósito divino em nós. Precisa sair dessas quatro paredes. Precisa tocar pessoas que estão necessitadas. Tem propósito. E aqui, Deus condena a cidade. E diz a palavra que a maneira como Ele fez foi confundir a linguagem. Se aquele povo está unido no propósito, se aquele povo ele tinha um objetivo em comum, eles estavam certos daquilo que eles iriam alcançar, a maneira de Deus de bagunçar aquilo tudo ali,
foi dar linguagem diferente para aquelas pessoas. Ou seja, aquilo que podia ter de unidade passou a não ter, para que eles fossem espalhados. E é interessante que no Novo Testamento, quando você vê o livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, você vê que o Espírito Santo, ele vem sobre um povo em unidade. Aqueles discípulos, os 120 estavam reunidos ali, orando e buscando a presença de Deus, porque Deus disse, permaneçam lá, até que eu envie o Consolador, até que eu venha a promessa do meu Pai. E eles estão ali reunidos, e eles estão orando, eles estão buscando a presença de Deus, e o que acontece naquele momento? Vem um som como de um vento impetuoso, e enche a casa, e sobre eles o que é derramado? Línguas. Linguagem. E o que acontece agora com essa linguagem? Por causa daquele som de um vento como de um vento impetuoso, judeus de todas as nações, curiosos para saber o que tinha acontecido, se dirigiram àquele templo. E o que acontece agora? Quando eles entram no templo, eles passam a ouvir as grandezas de Deus nas suas próprias linguagens. Perceba que quando você é unido num propósito, mas esse propósito não está alinhado com o propósito de Deus, o que Deus faz é confundir a linguagem e te espalha. Mas quando você está alinhado com o propósito de Deus, e você está unido nesse propósito, caminhando, o que acontece? Deus te dá linguagem para atrair as pessoas. Deus te dá a forma de se comunicar, de atingir pessoas de todas as nações. Existe uma diferença fundamental no tipo de unidade que a gente se dispõe a ter. Se a nossa unidade é para construir o nosso projeto, essa unidade vai fazer com que Deus venha e confunda a linguagem, que a gente não se entenda mais. Mas se o nosso propósito estiver alinhado com aquilo que Deus quer fazer, se o projeto não for o nosso projeto, mas for o projeto de Deus, se o nosso trabalho não for o nosso trabalho, mas for o trabalho de Deus, o que vai acontecer é que a nossa unidade vai fazer com que venha linguagem sobre nós. E essas línguas vão capacitar para que a gente atinja todas as nações. Amém? Você crê nisso? Porque esse chamado é para você. Esse chamado é para a sua vida. Então Deus vem e confunde a linguagem. E é justamente a incapacidade de se comunicar os espalha. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse assim: o orgulho, ele é essencialmente competitivo por natureza. O orgulho não se contenta em possuir algo, mas em ter esse algo em quantidade maior do que outra pessoa. O grande problema de todo orgulho não é ter alguma coisa. O problema do orgulho é querer ter alguma coisa mais do que o seu próximo. Quantos entenderam? Isso que é orgulho. E esses homens, de alguma forma, eles sabiam que eles precisavam ter um nome para eles mesmos, porque eles não se acharam na identidade que Deus tinha para eles. Então deixa eu te falar uma coisa, você precisa achar sua identidade em Cristo. Você precisa descobrir o nome que está sobre a sua vida. Se você não souber a sua identidade, você vai se achar construindo coisas para te validarem. E o que acontece é que quando você está buscando coisas, o orgulho nasce. E aí o que acontece é que se alguém tiver uma realização maior que a sua identidade não basta. Se alguém fizer alguma coisa melhor que aquilo que você está fazendo, você vai se sentir inferior. Você vai se sentir menor, porque alguém fez melhor. Agora, se você entende que Cristo olha para você e Ele te dá a verdadeira identidade, a identidade de filho de Deus, você sabe que tem aceitação, não importa o que faça ou deixe de fazer. A sua identidade vai estar firmada na rocha, que é Cristo. Amém? Queridos, nós precisamos buscar a Deus todos os dias.
Sabe para quê? Para ter certeza da nossa motivação. Por que que você acorda? Por que que você levanta? Por que que você veio aqui? Qual que é a verdadeira motivação? Será que você hoje tem tentado construir um nome para você? Será que você perdeu de vista aquilo que Deus diz a seu respeito? Existe um paralelo muito poderoso lá na história de Esther, no livro de Esther. Uma mulher que Deus usou para trazer um livramento grande para os judeus da sua época. Essa é uma mulher que foi levada ao palácio e se tornou rainha. Ali no palácio, ela se encontrou numa decisão que mudaria tudo. Havia uma ameaça, nós conhecemos um pouco a história, se você não conhece, depois você lê o livro de Esther. Mas ali havia uma ameaça, por causa de uma inimizade entre um homem que era fiel ao rei, que tinha autoridade naquele tempo, e ele simplesmente fez uma inimizade com um judeu, o tio da rainha Esther. E aí nós vemos essa história se desenrolando, e agora aquele homem conseguiu fazer um decreto junto ao rei, para num determinado dia matar os judeus, exterminar os judeus. Só que ele não sabia que aquela rainha que Deus colocou naquele lugar, ela também era judia. E agora ela estava também numa posição de autoridade. E é interessante que ali ela precisava tomar uma decisão fundamental. Ela só poderia entrar na presença do rei se ela fosse convidada, se ela fosse convocada a entrar. Ela não poderia, como hoje, né? O marido entra e chama a esposa chama o marido, entra no quarto. Não era assim naquele tempo. Então aquela rainha precisava ser convocada pelo rei. E se fosse assim diferente, se ela se apresentasse de qualquer forma, o que poderia acontecer é que se o rei não erguesse o seu cetro, permitindo a sua entrada, ela seria morta. Então ela estava diante de uma decisão, porque ela precisava de ajuda, de socorro, ela precisava interceder pelo seu povo, mas agora existia o risco da sua própria vida. Ela só poderia entrar naquele lugar com o risco de ser morta. E é interessante que ela estava no palácio. E às vezes o trabalho para nós, ele pode ser um palácio. Às vezes as suas escolhas podem ser o seu palácio. E às vezes Deus te coloca nesse palácio. Às vezes Deus te coloca nessa posição. Às vezes Deus te coloca nessa posição de influência. E pode ser extremamente difícil ou tentador você se comprometer as suas virtudes, o seu chamado, o seu caráter, apenas para permanecer nesse palácio. E foi aqui, exatamente nessa história, que Esther agora, sendo colocada numa posição de influência, ela foi tentada a permanecer em silêncio, a não fazer nada. E aí, nós vemos esse diálogo lá no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 12, diz assim: e Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, e mandou dizer-lhe: Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Porque se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E aí ele diz o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então olha o que o seu tio estava conseguindo enxergar, que talvez ela não tinha enxergado ainda, que a sua posição, o seu trabalho, era uma vocação na verdade. Quem sabe se a posição em que Deus te colocou não foi justamente para esse propósito, de livrar todo o seu povo e toda a sua nação. Eu quero te dizer, e se Deus colocou você onde você está por um propósito, e que talvez você não tenha entendido ainda,
que esse propósito carrega destino não apenas seu, mas de todo um povo, de toda uma nação, de todo um grupo de pessoas que precisam daquilo que você oferece a Deus, através do trabalho das suas mãos, através da posição que você ocupa, através da posição que pode influenciar pessoas. Mardoqueu estava dizendo para ela, talvez você perca tudo, talvez você perca a sua própria vida, mas deixa eu te falar uma coisa, se você não se arriscar, você certamente vai perder tudo. E às vezes a gente se encontra em posições de influência, mas não quer assumir riscos de fazer diferença. E aqui Mardoqueu estava dizendo para Esther, se você se arriscar, talvez você perca tudo, mas se você não se arriscar, você vai perder tudo. Quantos estão entendendo? Querido, se a gente não usar a nossa influência, as nossas credenciais, como o Breno estava falando, o nosso dinheiro, para servir aqueles que estão fora do palácio, o palácio se torna uma prisão. Aquilo que era para ser uma bênção começa a se tornar uma maldição. E às vezes o palácio é o seu nome. E Deus quer te fazer lembrar que o palácio não é o seu nome. É Ele quem te dá o nome. Deus quer te fazer lembrar que o palácio é apenas um lugar de você exercer sua verdadeira identidade. Amém? A realidade é que Esther estava ali pela graça de Deus. Esther não foi colocada como rainha porque tinha alguma coisa de especial somente. Ela tinha beleza, mas a beleza, você não conquista a beleza. Você decide se você vai nascer bonito ou não? Sim ou não? Esther estava ali por uma coisa que ela recebeu. Ela foi levada ao palácio, não por aquilo que ela conquistou, mas por aquilo que ela recebeu. Da mesma forma a gente, você trabalha com talentos que você não tem, ou melhor, que você não conquistou. Você entra em oportunidades que você não criou, mas que foram abertas para você. Vou repetir isso. Você trabalha com talentos que você não conquistou. Você recebeu os talentos. Você recebeu os dons. Você entra em oportunidades que você não criou, que foram abertas para você. E Esther entendeu isso. E assim ela diz: se for preciso morrer, eu morrerei. Foi só quando Esther se identificou com a necessidade do seu povo e entendeu que o trabalho que ela poderia realizar era em favor não apenas dela, mas em favor de outras pessoas. Foi assim que ela recebeu o que ela poderia dar depois. Quando o rei recebe a entrada dela e ela vai e ousa entrar, o rei estende o cetro e permite que ela fale. Quando a gente se arrisca a fazer alguma coisa que Deus nos chama a fazer, mesmo que Deus não intervenha, você é convidado e convocado a se arriscar em favor de outra pessoa. Mas o que geralmente acontece é que o favor do rei está sobre a sua vida. E Deus estende o cetro de autoridade em favor de nós. E a gente pode se identificar não mais conosco, mas com o povo que nós representamos. Mas Esther diz: se for preciso morrer, eu morrerei. Então ela recebe favor, e esse favor é que é repassado para o seu povo.
Um fato interessante aqui é que no livro de Esther, ela é chamada de Rainha Esther 14 vezes. Só que 13 vezes ela é chamada depois que ela diz: se preciso for morrer, morrerei. Quando ela entende que o palácio não é a sua identidade, quando ela entende que o palácio não é a sua identidade, aí ela é afirmada na identidade de rainha. Quando nós abrimos mão do que parece ser o palácio para nós, estamos dispostos a sacrificar isso, a identidade que Deus nos deu pode vir à tona. Amém? A sua identidade se manifesta quando nada te compromete, quando as coisas estão debaixo da autoridade do seu Senhor, não da sua. O trabalho é assim. O trabalho recebe propósito, recebe favor, quando ele acontece por meio da identificação. Você recebe favor quando você entende que alguém precisa do fruto daquilo que você faz, mas que o fruto não é a sua identidade. Tem pessoas que estão no caminho certo, você está no caminho certo, talvez você esteja dedicado, trabalhando firme, talvez você esteja dando o seu melhor, mas talvez você não descobriu quem é o povo que está caminhando atrás de você, que precisa do favor que você tem para receber. E enquanto você não descobrir quem é o povo que precisa do seu favor, você também não vai receber o favor que você realmente precisa, que vai fazer diferença. Às vezes nós estamos buscando, primeiro, um nome, e a gente precisa colocar isso no seu devido lugar. Deus é quem dá o nome. Segundo, talvez você esteja se esforçando, e se esforçando com razão. Talvez você até esteja trabalhando para a glória de Deus, como Deus deseja. Mas às vezes você não entendeu quem são as pessoas que precisam daquilo que você carrega. Por que você foi colocado nesse lugar, com essa posição de influência? E às vezes a gente se encontra assim: nossa, eu estou num lugar aqui, num emprego, né, numa posição incrível, e você às vezes nem sabe para que você está ali. Como estão entendendo? Às vezes passa desapercebido o propósito, e esse propósito não é simplesmente um resultado, mas é um povo. Você sabia que uma das promessas que Deus, mais importantes, que Deus deu a Abraão, foi que ele faria dele uma grande nação, que nações viriam dele. Só que a Bíblia no Novo Testamento diz que as promessas que Deus fez a Abraão agora estão liberadas a nós por causa de Jesus. As promessas que foram para o pai Abraão, o pai da fé, elas foram transmitidas a nós por meio de Cristo Jesus. Então você precisa entender que você tem nações em você. Você carrega nações em você, você carrega um povo em você. Tem pessoas que precisam daquilo que você tem para gerar. E é interessante que essa expressão de Esther, se preciso for, morrerei, estava apontando para o sacrifício de Jesus. Era a mesma identificação com o povo. Esther se tornou, de fato, rainha, quando ela entendeu que tinha um povo que precisava da posição que ela tinha, que precisava do fruto que ela poderia gerar. Isso não seria exatamente o que o nosso Salvador fez? Deus é Deus, Deus é pleno, Deus é suficiente. Mas para Ele não bastava ser somente Deus. Ele decidiu por amor a nós, que Ele queria que nós fôssemos o seu povo.
E aí o que ele faz? Ele se torna como o seu povo. Ele se esvazia, ele se torna homem, continua sendo Deus, mas passa a ser homem. Ele precisou se identificar com cada um de nós. Porque quando há identificação, o propósito flui. Quando você descobre o seu povo, quando você descobre a razão do seu propósito, o porquê, para quem, você se identifica, então você pode realizar e pode cumprir o chamado que Deus tem para você. Quero que você abra comigo o livro de Filipenses, lá no capítulo 2. Agora, diante de tudo isso que nós temos falado nessa noite, eu quero que você leia atentamente comigo esse texto, com essa perspectiva da obra de Cristo e daquilo que nós somos chamados a fazer. Filipenses capítulo 2, no verso 1, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma, fala comigo, motivação. O que nós vimos em Babel? Uma motivação de fazer o quê? Um nome. E ele continua dizendo, alguma exortação de amor. Amor, por que amor? Porque ou você ama a si mesmo, ou você ama alguém. Alguma comunhão aonde? No Espírito. Alguma profunda o quê? Afeição, compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de quê? Vamos, gente. Mesmo modo de pensar. O que nós falamos sobre unidade? O mesmo que amor, um só espírito e uma só atitude. Ou seja, as mesmas coisas que Babel teve, com propósito errado, mas que os discípulos tiveram com o propósito certo. Um espírito e uma atitude. Mas agora olha o que ele diz, nada façam de que forma? Por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem quem superiores a si mesmo? Os outros. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas de quê? Dos interesses de quem? Dos outros. E agora ele diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, já tinha um nome, não tinha? Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Deus estava onde? Deus não estava num palácio, talvez o melhor dos palácios, mas o que ele decidiu? Ele considerou que o ser igual a Deus não era alguma coisa que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou, versículo 7, de si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante a quem? Ao seu povo, a sua identidade, e tendo sido encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o que vem depois da morte? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, ele representa algo maior. Não se trata apenas do trabalho, se trata a respeito do seu estilo de vida, da vida que você carrega e que eu carrego. Se nós não soubermos a nossa identidade, aquilo que Cristo fez em nosso favor, se nós não entendemos que o favor que Ele tinha, Ele foi derramado a nós, para que o favor que eu recebi, eu derrame sobre outros. Se nós não entendemos o nosso propósito, a nossa motivação, a gente nunca vai realizar o projeto de Deus, o plano de Deus. Filipenses deve ser
nosso estilo de vida, igreja. Porque esse estilo de vida afeta tudo. E nessa noite, quando nós nos aproximamos e aproximarmos da mesa, nós estamos reconhecendo que a nossa vida e tudo que temos e tudo que fazemos, só existe uma razão: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Sabe, nesse lugar a gente se aproxima como necessitados, mas você recebe a provisão de justiça, de paz, de alegria. Você recebe algo. Aqui a gente se lembra que a gente foi perdoado, que a gente foi justificado, que a gente foi santificado, que um dia a gente será glorificado com Cristo.